Oi, minha gente! Mais uma vez a gente está aqui com mais um episódio do Super Saudável, esse papo gostoso, um papo super saudável para democratizar e levar até você informação de qualidade sobre o seu corpo, a sua saúde. Hoje, a imagem diz tudo. Ela que é minha última nutricionista que eu já fui na vida, tomei bronca aqui, doutora Vanessa Brandi. Muito, seja bem-vinda. Olha, o que foi? Obrigada, Sumiu. Né? Puxão de orelha. Mas o peso ainda da proteína, do carboidrato, continua o mesmo, né? Ali, que é importante, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente, né? Esse papo super importante. Eu acho que assim, só quem olha pra você, eu acho que você é melhor propaganda do seu produto. É, no cartão de visita, todo mundo fala isso. Maravilhosa! Você é atemporal. Você é uma mulher que a gente não consegue identificar a idade. Não que isso tenha a ver com etarismo, mas sim com ser saudável. Você é super saudável, literalmente, né? Você combina com a gente. Ótimo, eu que agradeço por estar aqui. Fiquei super lisonjeada com esse convite, né? Um podcast tão especial com você, maravilhosa, que além de ser incrível, também já foi minha paciente. É ainda, né? Só eu nunca fui outra nutricionista de verdade. Elas estão aí para provar. Minha última nutrição foi com ela, eu sigo a risca. Pelo menos eu estou mantendo, tá, minha gente? Mas estou atrasada, sumida, não vamos falar quanto tempo. Nutricionista, formação. Por que nutrição? A nutrição e a educação física também, né? Eu sou formada em educação física também, não sabia. Não podemos esquecer disso. Foi a minha primeira formação, a educação física, depois eu fui para a nutrição. Então, é uma paixão, é um amor ao esporte e à vida saudável, né? O que é paixão ao esporte, a gente já sabe, mas o que é uma vida saudável? Uma vida saudável é você tentar ao máximo seguir. Existem regras, né? A gente sabe. Então, assim, você comer uma alimentação mais saudável, né? A gente fala que é desembalar menos e descascar mais, né? Que é tão difícil hoje em dia na vida das pessoas, que está tudo tão corrido e as pessoas estão comendo muito mais industrializados, né? E esse é um problema que a gente vem enfrentando e é o que a gente está tentando... a única coisa que eu acho que a gente busca é voltar ao passado, né? Que é o descascar, o não embrulhar. Mas existe também uma frase bem antiga, Vanessa, e eu acho que você pode falar bem. A gente é o que a gente come? Com certeza a gente é o que a gente come. E a gente reflete nisso, né? Tanto fisicamente, como mentalmente, como emocionalmente. Então, a gente é, sim, o que a gente come. A alimentação, ela está muito ligada a tudo isso. A gente fala que tem os alimentos que sugam as energias e os alimentos que te dão mais energia. Jura? Por exemplo, o açúcar é um sugador de energia, né? Você vê que quanto mais você come açúcar, trigo, muitas das vezes você reclama que você está indisposta, cansada, sem energia. Começa a prestar atenção naquele dia que você comeu mais besteira. No outro dia você fica com muita menos energia. O que eu ouço mais dentro do consultório, Vanessa, eu estou fazendo a dieta e minha disposição voltou, minha energia voltou. Por quê? Porque está comendo alimentos que dão mais energia. Proteína, carboidratos de qualidade, né? Legumes, verduras, frutas. O nosso corpo ele não se alimenta só de comida, a gente se alimenta de nutrientes. Então, isso é que faz gerar energia. Não é só esteticamente, então. Você está querendo dizer que é bem-estar. Bem-estar. Até sono, essas coisas. Eu falo que a gente precisa mirar na saúde e a estética ela vem de bônus. Eu sempre falo isso para meus pacientes. Eu não emagreço ninguém, eu dou saúde. Consequentemente, o emagrecimento, a performance, ela vem de bônus, não é verdade? Mas a gente precisa mirar na saúde, comer bem, se alimentar o máximo possível bem, de comida de verdade e praticar atividade física. Então, está tudo interligado. Não existe um é 100% e o outro é não sei quantos por cento. Não, tudo é 100%. A alimentação e a atividade física ela tem que estar ali lado a lado para as coisas acontecerem. E a gente sabe que não é só isso, né? Precisa hidratar, precisa dormir, precisa gerenciar o estresse, né, dona Isabelle? Pois é, o cortisol, ó, pá. E essa é uma parte mais difícil hoje em dia, né, para as pessoas. Está todo mundo ligado, ansioso, está todo mundo muito louco a vida, né, sem saber o que vai acontecer no futuro. Mas é uma coisa muito importante. A gente diz que o estresse traz várias doenças, né? E a gente vê e hoje... Até obesidade. Até obesidade. Por quê? Porque você come muito mais quando você está estressado, quando você aumenta a sua ansiedade, quando você aumenta a sua irritabilidade, né? Quando você fica com falta de energia, você vai buscar onde? Na comida. E o que dá energia rápida? Carboidratos ruins, açúcar, farinha. Você come um chocolate, a energia sobe. Pois é, você falou sobre o açúcar. O açúcar tira energia. Eu pensei, mas, gente, para a gente dar uma ligada, não manda a gente comer um chocolatinho, uma coisa? Mas é aquele pico que vai e desce muito rápido. E aí você precisa estar nesse vício o tempo todo, comer o tempo todo de novo para que isso aconteça.
Ou É seja, igual café. é um relacionamento É tóxico. tóxico. É igual café. literalmente. Eu falo muito do café no meu Instagram, de minhas pacientes. O excesso. Hoje está todo mundo tomando café o dia inteiro. Gente, tudo Eu demais. acabei de tomar um café na sua frente. Tudo demais é ruim. Então, imagina. O café, ele inibe o cortisol, a produção do seu cortisol natural. Então, quanto mais você dá ao café, mais você inibe. Então, você acorda de manhã, o seu cortisol ele aumenta, por isso que você se desperta, automaticamente você vem com o café e ali dá uma inibida nele. E aí, durante todo o dia, você faz isso. E aí, o que acontece? Você precisa ficar cada vez mais viciado e tomar mais e mais e mais café. E se você perceber, cada vez menos energia. Mais você toma, menos energia você tem. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Ainda mais para pessoas como eu, devem ter alguém por aí. Tem gente que não toma café à noite. Se me oferecer um cafezinho à noite, eu não perco o sono. Não mexe com o meu sono. Não É o faz, vício. É o vício. Você já acostumou. Você já está metabolizando muito bem a cafeína para você, não é nada. É um suquinho. Quando eu vi a Vanessa aqui, eu lembro exatamente quando eu sentei no consultório dela, frente, depois de ir com o Dr. Glauber. O papo super saudável poderia ser o papo super sincerona. Eu olhei pra ela, assim, do jeito que eu sou, e falei assim, eu quero ser igual a você, eu quero ter um braço. Lembra disso? Lembro, quando você Já tomei uma porrada logo de cara. Quero ver fazer o que eu faço, né? Aí comecei a olhar o Instagram, falei, é complicado. São anos, é uma construção. As pessoas querem imediatismo hoje. Como explicar que é uma construção? Então, a internet está gerando uma polêmica, uma insatisfação muito grande nas pessoas. Primeiro, que elas se comparam. E segundo, que elas acham que é do dia para a noite, né? Porque a gente aperta um botão na internet e tudo acontece. Não, amiga, mas olhar pro Na teu vida braço, real não é dá pra nós assim. comparar. Ainda bem que meu braço tá cobertinho hoje. E assim, são anos de construção. São 27 anos. Eu comecei com 16 anos de idade. E nunca mais parei. Eu lembro que você me falou isso. Eu lembro da resposta que eu dei. Eu não tenho como renascer. O que eu faço a partir de agora? O que as pessoas que estão assistindo a gente agora falam, pô, mas ela está desde os 16, formada em educação física, nutricionista, mas eu também quero ser assim. Consegue? Consegue. E em qualquer idade. Eu tenho, quem me segue no meu Instagram, vê lá que eu posto sempre mulheres com 40, 50 anos que nunca tiveram um tanquinho na vida e que hoje, com 40, 50 anos, estão com a barriga maravilhosa e sem nenhuma cirurgia. De chegar para mim e dizer assim, ó, só o médico disse que só cirurgia. Não é cirurgia. É alimentação. O que te seca é alimentação. É o tal do déficit calórico. Se eu como menos e gasto mais, automaticamente eu vou emagrecer. Eu vou ficar com o percentual de gordura baixo. É fácil? Não, mas é possível. E depois, para ganhar uma massa muscular, um peso saudável? Então, aí entra a atividade física. Porque eu sempre falo que a comida, ela não te dá massa, ela te dá energia para você ir lá, treinar, pegar peso e treinar. O que te dá massa muscular é o treino. Então, você precisa pegar peso para você romper suas fibras para que elas se regenerem e cresçam. E aí sim vem a massa muscular. Por isso que eu disse para você que tem que ter a nutrição e a atividade física. Nesse caminho dessa busca de saúde com estética, quais são os erros mais que as pessoas mais cometem se não tem orientação profissional? É tentar fazer tudo sozinho e fazer tudo errado, né? Na alimentação, cortar, que eu mais ouço no consultório, não como mais arroz e feijão. Oi? Mas por que com arroz e feijão? Mas aí você vai analisar, ela continua com a cervejinha, ela continua com o chocolatinho. Então, assim, ela cortou aquilo que não deveria cortar, que é o que mais acontece. Então, começa a ficar com um monte... Hoje você pega um monte de pessoas com deficiência de vitamina, de nutrientes, porque cortam comida, mas continuam comendo as besteiras. E não conseguem adquirir o corpo que deseja. Porque não é só comer saudável, eu sempre falo isso o tempo todo. A alimentação saudável não garante emagrecimento. Tudo tem caloria. O saudável também tem. Também. Né? A única coisa que não tem é isso aqui, água. Ó, água. Mais nada. Isso é a vantagem. Agora, o restante tem calorias. Então, o que é necessário e é chato é pesar o alimento. É o que a gente faz dentro do consultório. Uma alimentação calculada, baseada nos seus gastos calóricos, na sua rotina diária, no seu peso, na sua altura, para que a gente faça um plano personalizado para você, com as calorias diárias que você precisa consumir, mas não só isso, com a necessidade de vitaminas, de carboidratos, de proteína, de nutrientes, para você viver e passar o seu dia, né? Não é só sobre altura e peso o atendimento personalizado, é sobre o ser. O que eu gosto, o que eu faço, minha rotina, é isso? Principalmente. Não adianta a gente criar um plano alimentar que não encaixa na sua rotina. Eu sempre falo isso, você não tem que se encaixar no plano. É o plano alimentar que tem que se encaixar na sua rotina. Por isso que ele é individualizado.
Então, o seu, da sua mãe, da sua irmã, são totalmente diferentes, todo mundo tem rotinas e gostos diferentes. Né? Então, a gente vai respeitar isso. Então, eu sempre faço o plano alimentar com o meu paciente, você sabe disso, dentro do consultório, ali junto, passo junto com ele, olha, gostou, tá legal, ok, tá tudo bem. E aí, sim, ele consegue ter constância né, e se adaptar àquilo. Plano genérico não vale. Não funciona. Não funciona. Porque, como eu disse para você, cada um precisa de uma quantidade de calorias, cada um precisa de uma quantidade de nutrientes, de proteína. Exemplo, nós mulheres 40 a mais, hoje a nossa proteína precisa ser bem mais alta. Estamos perdendo colágeno, cabelo, envelhecimento da pele. E o que sustenta tudo isso? É proteína. E é o que mais a gente negligencia. A gente come muito mais carboidrato. Você olha hoje no prato do brasileiro, é isso aqui de franguinho e isso aqui de carboidrato. Arroz, feijão, macarrão. Então, a gente come muito menos proteína do que carboidrato. Agora, eu quero falar com você que ainda não conhece o Glicoleve Clube. Ele é um clube de vantagens feito sob medida para você que é diabético e precisa monitorar a sua glicemia. E o melhor de tudo é o preço. Muito mais barato que comprar os produtos avulsos. E não para por aí, não. São descontos exclusivos em cinemas, teatros, melhores lojas online, supermercados. Vantagem que não acaba mais. Não deixe de visitar o site glicoleveclube.com.br. Você encontra os planos que combinam com a sua necessidade por um preço que você pode pagar. Vem para o Glicoleve Clube, mais que um clube, um estilo de vida. Vamos falar da 40 mais? Vamos. Ela é a rainha das 40 mais. Os 40 mais também podem estar aí. Eu costumo dizer que eu não gosto dessa história. O 40 são os novos 30, não. 40 são os 40, os 60 são os 60. Do momento que a gente vive, isso né? Aí. E a gente tem que entender a partir de que momento. Você fala muito sobre 40 mais, eu acho que mais também dentro do lugar de fala, né? Sim. Mas é uma construção de uma virada de chave dos 40 anos, não é? E vira mesmo, né? Vira mesmo. Eu falo que a gente dorme com 39 e quando acorda com 40 é outra pessoa totalmente. Comigo, pelo menos, foi assim. Não, comigo também. Emocionalmente e fisicamente. E a gente sabe que essa é uma fase que a gente está entrando, todas as mulheres, independente se está com sintomas ou não. Nós estamos no climatério. Ele começa a partir dos 40 anos, né? Então, a gente vai viver aí até a menopausa uns 10 anos nessa fase. 10 anos? Pelo menos uns 10 anos. Porque a menopausa, ela entra ali de 45 a 55 anos. Então, se você for entrar só com 50 a 55 anos, você vai viver nesse climatério que é a perimenopausa, né? Que antecede a menopausa, um bom tempo. E é a pior fase, né? Porque é onde... Ainda não cheguei. Não chegou, né? Não, me dá alguma dica. Olha só. A gente vai viver, porque os nossos hormônios, eles baixam, né, nessa fase. Começa nos 40, estrogênio, progesterona. É o fim da fertilidade, da reprodução da mulher. E aí, com essa flutuação de hormônio, começa a vir os benditos sintomas. Mas o que mais a gente conhece são os calorões, ainda a insônia, a irritabilidade. Talvez sim. A ansiedade, né? Então, a falta de disposição, de energia, aquilo que você fazia antes com muito vigor, hoje você já tem mais dificuldade, fica um pouco mais lenta, mais indisposta. Esses são os mais comuns, mas existe cada um bizarro, são 76 tipos de sintomas, você acredita? Você encontra no consultório? Sim, mas que as pessoas não associam. Exemplo, ombro congelado, você acredita nisso? O quê? Ombro congelado. Ombro congelado, gente. Você acredita? Muitas mulheres sentem realmente o ombro congelado, um frio o tempo todo no ombro, isso. Coceira no nariz, zumbido no ouvido, até candidíase de repetição. Tudo isso. Tudo isso. Eu tenho muitas mulheres que têm agora, depois de 40, candidíase de repetição e não associa que é por conta do climatério, né? A nutrição entra em que momento nessa história? A nutrição, ela entra em todo momento. Eu falo que ela é a base de tudo, né? Não adianta você fazer terapia hormonal, que é a reposição hormonal, se você não está com o terreno ali para receber isso. Sim. Então, um corpo que está descompensado, com falta de hormônio, ele precisa dos nutrientes para ser compensado. E como eu tinha falado para você, nem todas as mulheres estão dispostas e podem fazer a reposição hormonal. Reposição hormonal. E existem as mulheres que têm a menopausa precoce. E você acredita que eu fui para essa área? Eu fiz uma pós, né, fiz de 1 ano e meio, foi a minha última pós, de nutrição aplicada à endocrinologia, onde tem a matéria, as aulas da menopausa, para que eu pudesse cuidar das mulheres, porque minha irmã entrou na menopausa precoce com 38 anos. 38 anos? Com isso, as pernas dela ficaram cheias de varizes, ela precisou tirar essa fena.
E automaticamente, tudo isso pelo caso da menopausa precoce. Por conta disso, ela não pode fazer a reposição hormonal, porque ela tem risco de trombose. Meu Deus. E aí, como é que faz com uma mulher dessa? Só com alimento. A minha irmã entrou numa depressão profunda, foi na mesma época que minha mãe faleceu, então veio tudo junto. Abalou muito emocional, ela ganhou 14 quilos. Nossa, numa dificuldade de não poder... Nossa. Não conseguia fazer atividade física por causa das pernas. E aí eu falei, como é que eu ajudo? Eu preciso achar uma forma. Eu comecei a estudar, me interagir sobre aquilo. E eu criei uma metodologia com ela, e que funcionou muito. Ela emagreceu 16 quilos, hoje está aí super bem. Não, deve ser uma gostosa. Não tem problema com nada. Uma foto dela, por favor, aí na edição. Maravilhosa. Isso aí, eu sei. Ela foi seu case de... Ela foi o meu case. E aí eu digo que eu fidelizei ali, eu confirmei o meu protocolo depois da minha pós-graduação, que tudo que eu já tinha sozinha feito, aplicado nela, e eu só confirmei naquela pós. Essa informação que a gente está levando para as pessoas é muito importante, principalmente que você falou, muita gente não tem o poder de ter uma reposição hormonal, um controle, porque custa caro. Isso. Porém, a alimentação não. As pessoas acham que custa caro se alimentar bem. Não. Pelo contrário, é o caminho mais barato e mais acessível. Exatamente. O que acontece? A nutrição, ela tem muitos alimentos, por isso que a gente fala que tudo é individual, né? Tudo depende da queixa do paciente, do sintoma. Nem tudo é para todo mundo. Para quem, por quê, para quê? Essas perguntas precisam existir dentro do consultório. Sim. Então, não existe o negócio genérico, a generalização de tudo. Então, assim, existem alimentos que a gente fala que tem fitoestrogênio. O que é isso? Alimentos esses que estimulam o seu corpo a produzir mais hormônio. E, automaticamente, os sintomas vão melhorando, dos calorões, da indisposição, da falta de sono. Exemplo, linhaça, inhame, romã, tudo isso. Inhame, todo mundo fala bem, né? Inhame é maravilhoso para tudo, né? Gente, eu não como inhame. Então, coloque na sua rotina pelo menos umas 3 vezes por semana. 3 vezes? 3 vezes por semana, inhame. De que forma? Na alimentação, no almoço, no jantar. Tem gente que faz iogurte. Tem iogurte? Iogurte para criança, iogurte com inhame. Tem gente que coloca no café da manhã. No Nordeste, né? Muitas mulheres comem inhame desde no café da manhã. Isabelle, é a melhor alimentação. Adoro atender nordestino, baiano, pessoal que mora no Pará, come muito bem. Porque eles não aceitam nada de pão, não como pão. É tapioca, claro, né? Vamos falar. Outro assunto, esse tapioca aí depois. A tapioca eu quero falar com você. Uma incógnita, isso aí. Mas batata doce, inhame, baroa, eles comem milho, cuscuz. Cuscuz. Comida de verdade. Cuscuz em casa tá bombando. Obrigada, Sandra. Eu nunca tinha comido na vida. Idade versus qualidade de vida. Você vê cada vez mais as pessoas chegando no seu consultório. Mudou também o perfil? Claro que a gente quer ser, né? Mas hoje as pessoas falam assim... Doutora Vanessa, eu quero estar bem, eu quero ter uma longevidade, eu quero chegar aos 60, aos 70... com qualidade de vida, com saúde, porque o maior medo é ficar em cima de uma cama, no lugar de buscar primeiro um corpo extremamente belo, assim. Sim, mudou muito. Como você disse, essa virada de chave dos 40 anos, as pessoas começaram a pensar mais no futuro. Porque quando a gente é jovem, a gente está estudando, a gente está trabalhando, e a velhice é um futuro muito, muito distante, né? Então, a gente não para pensar. Quando você chega no 40, você fala assim, meu Deus, eu já estou na metade da vida. Se tudo der certo, eu já cheguei no Cabo da Boa Esperança. É agora ou nunca. Então, claro que se você tiver 50, 60, nunca é tarde para você começar. Mas os 40 é aquela idade que é decisiva, né? Então, é onde você começa a mais ficar preocupada como é que você quer envelhecer. Muitas das vezes você tem um pai... Eu, por exemplo, tenho um pai cardíaco. Nesse momento, ele está no hospital, internado. Então, assim, eu não quero isso para a minha vida. Tá? Então, a gente sempre pensa nisso. Então, você não quer ter uma mãe diabética, você não quer ter a mesma coisa, então você quer começar a se cuidar. E essas mulheres estão com muito mais esse olhar, né? Como que eu quero envelhecer? E a gente tem muita autonomia hoje em dia, né? Todo mundo faz tudo, a gente é muito independente. Então, se ficar em cima de uma cama, depender de um filho, de um cuidador, de alguém para te ajudar, ninguém quer. Ninguém quer e ninguém consegue mais, eu acho, que ninguém merece, né? A gente está falando sobre a questão do seu pai, por exemplo, né? E uma questão genética que pesa bastante. Dá para lutar contra essa genética, então? Dá, então. Eu tenho uma outra formação de pós-graduação que se chama Nutrição Epigenética. Também sou formada.
estuda, ela treina, ela come super certo, super saudável e ela estuda muito. É isso aí, mas tem que estudar o tempo todo, senão você fica para trás, né? E a epigenética, ela estuda o genes, e os genes, na realidade, ele vem de pai para filho. Então, se a sua mãe teve um problema de diabetes, de colesterol, pressão problemas alta, cardíacos, você carrega esses genes também. Mas você pode silenciar ele através da nutrição. Como? Os nutrientes, como a gente está dizendo para você. Existem alimentos que a gente vai proporcionar e te retirar da vida dessa pessoa para que ela não desenvolva essa carga genética. Existem alimentos indispensáveis? Os reis, os tops? Com certeza. Eu falo que a mulher não pode deixar de comer e que as pessoas negligenciam muito. Eu sempre falo isso, almoço e jantar. Vanessa, eu não quero jantar, eu quero lanchar. Esquece isso. Comida, almoço e jantar é inegociável. É sagrado? É sagrado. A gente não estoca vitaminas e minerais. A gente precisa comer isso todos os dias, porque é ele que alimenta a nossa célula. Então, legumes, verduras, frutas, alimentos integrais, beber água, tudo isso é indispensável. É isso que faz o nosso corpo funcionar. Fala 5 top alimentos que não faltam na sua geladeira. Na minha geladeira? Ovos, principalmente, ovos, frutas, legumes, verduras e grãos integrais. Proteína também, fora os também, ovos. Sim, e a proteína, frango, carne branca principalmente, tá? Eu gosto muito da carne branca. A carne vermelha em excesso, ela é inflamatória. Então, mas e quando a gente gosta de carne vermelha? Mas o excesso é demais, né? Você pode ver... seria excesso da carne vermelha? Tem gente que é carnívora. Come muita carne vermelha e aquelas carnes ruins, né? Carnes muito gordurosas, pesadas. Então, pelo menos que a gente dê preferência para carnes magras, né? Mas quantas vezes por semana, mais ou menos? Olha, eu comeria e indico meus pacientes no máximo 2, 3 vezes por semana. Final de semana. Do resto, tudo carne branca. Carne branca, se possível. Até para digestão. Voltando às mulheres 40+, nós, depois dos 40 anos, começamos a ter uma falta de digestão também. A gente começa a perder as nossas enzimas digestivas. Por isso que a gente começa a comer algumas coisas, se sentir muito mais estufada, fica pesada. Total. Isso aí. E a carne, como é que faz, se você já está tendo essa má digestão? Porque ela tem maior dificuldade, ela precisa mais de digestão. E tem o outro lado também, a moda de quem não come carne. Essa aí é... Polêmica! Que é uma falta de proteína. É uma falta de proteína. E principalmente, para todo ser humano, mas principalmente nessa fase dos 40 anos, é o que eu falei para você, é a mais importante a gente comer proteína. E muita gente acha que o ovo tem muita proteína. Ele não tem tanta proteína. Ah, meu Deus. Ele tem, em média, de 6 gramas de proteína. O que tem muita proteína boa? Carne de verdade, assim. Frango, lombo suíno, peixe. Lombo suíno? Lombo suíno, adoro. Lombo suíno é a carne perfeita. Sequinha, barata hoje em dia, né? Olha só. Mas é o lombo suíno. E não vale barbecue em cima, tá? Não, o molhinho não vale. Tem que ser o lombo mesmo. Não é a costelinha, não. Não vale a costelinha da feijoada, não. Não é disso que a gente está falando. Então, esses são os alimentos indispensáveis. Por que vamos lá, tapioca. Virou uma moda de tapioca uma época. Quando eu fui ao seu consultório, era o auge da tapioca. O auge da tapioca, é verdade. Então, a tapioca ela virou a queridinha por conta desse lance do glúten que a gente estava comentando, Isso. né? As pessoas começaram a ser diagnosticadas com glúten, se autodiagnosticar, né? Que tinham intolerâncias e começaram a ir para a tapioca. Só que a tapioca, ela é um alimento que tem um índice glicêmico alto, quase não tem fibra e não tem quase nutriente nenhum. Então, entre comer, quem não é celíaco, entre comer um pão e uma tapioca, é muito mais nutritivo do que você comer um pão. Então, fica a dica, já vou jogar na tela para vocês. Pode colocar a direção, o Fica a Dica de hoje na tela. Vamos ver o que diz a doutora Vanessa pra gente. Pode jogar aí, diretor? Viu o meme na tela? Por que a gente come pão há tantos anos, só agora ele virou vilão? Porque antes o glúten era maravilhoso, né? O trigo, na realidade, né? O que aconteceu hoje? A indústria, o cultivo do grão, né? Que é o trigo, o centeio, que é o que contém glúten, ele aumentou como é que na farinha, no farinhaço. Aumentou, trigo é diferente? O trigo agora está modificado com muito mais glúten para ser palatável para os produtos assados e ainda estão contendo glúten nos alimentos industrializados. Dá um exemplo.
Massa de tomate. Tem glúten? Tem glúten. Se você olhar lá, muitas das vezes tem glúten. Extrato de pensando tomate. no pão, no macarrão, não. Não tem nada. Tipo assim, você pega lá, a salsicha tá lá. Tem glúten. Não, é salsicha também. Não é? Salsicha você põe lá. Mas é que é um industrializado mesmo, nas coisas ruins, entendeu? Colocaram, então, um negócio que já era ruim, aumentaram o glúten nesse industrializado para ele ficar mais palatável ainda e te gerar esse vício que a gente fala o tempo todo, né? De querer comer aquilo o tempo todo. Então, quer dizer que esse pão do meme não é o mesmo pão de hoje? Não, é o mesmo pão de hoje. O trigo era totalmente diferente. Hoje ele está modificadíssimo. Está contendo muito mais glúten, tá? Para ficar mais palatável. Tem gente que não vive sem o pão. Eu não sou uma pessoa muito, como pode dizer, em relação ao pão, que é o queridinho. Eu tenho algumas coisas que as pessoas amam e não me faz muita falta. O pão não é uma coisa que me faça muita falta, mas para muita gente faz muita falta. O que fazer quando você não vive sem o pãozinho? Não, mas é o que a gente está falando. O glúten, ele faz mal para quem ele tem que fazer, né? Para quem tem intolerância, para quem tem uma doença celíaca, que é diagnosticado, não que ache, né? Então, a gente faz isso dentro do consultório. Então, o paciente chega com uma queixa, a gente analisa, se a gente achar, a gente passa o exame, enfim. Se for comprovado, a gente vai fazer uma dieta sem glúten. Mas hoje a gente já tem no mercado muita coisa boa, industrializado, pães sem glúten, pães com farinha de batata doce, com farinha de arroz, com farinha de milho, com farinha de aipim, de abóbora. Tem muito alimento aí sem glúten no mercado. Então não precisa ficar sem um pãozinho. Não precisa ficar sem seu pãozinho. Eu vou ficar de boa, mas eu tenho outros pecados também. Não fica aí achando que eu sou maravilhosa, que eu tenho... Nossa, meu pai amado. Nem vou falar aqui, né? Mas eu tenho algumas coisas que é difícil esse vício de comida. Comida é um vício às vezes, né? É um vício. E é emocional, né? É um conforto, afetivo. é afetivo, é isso aí. Então, existe... eu vou falar uma coisa que eu tenho muito afetiva. Quando eu era criança, eu tomava muito Nescau. Tudo era Nescau. Minha mamadeira era de Nescau. E você quer ver um negócio que eu sou... que eu adoro, eu preciso tomar? Não, você sabe esse whey... Achocolatado? Esses whey protein de caixinha. Não vou dizer aqui a marca, né? Acho que eu coloco ele muitas das vezes para parecer um achocolatado. Coloco no micro-ondas 1 minuto. Aquilo para mim me lembra... Você engana sua própria nostalgia. Mas com coisa saudável. Com coisa saudável. Porque eu fiquei assustada. Ela não toma chocolatada, não, né? Se ela tomar, eu ia soltar fogos aqui. Até o whey protein mesmo, você pegar lá, fazer, esquentar. Existem alternativas, mas no mundo de facilidades, de correria, como que a gente pode escapar das armadilhas, do pacotinho, do rapidinho, do alimentinho? Se organizando. Isso é um problema para muitas pessoas. Organização. Eu não tenho tempo. Todo mundo tem um final de semana, um domingo, que você possa tirar ali 1, 2 horas do seu dia e planejar sua marmita para a semana inteira. Os pacientes que são organizados, que entendem isso, é sucesso garantido o resultado deles. Marmiteiro. Marmiteiro. Os marmiteiros. É o que funciona. Porque não vai te pegar desprevenido. Você está num lugar... Eu, por exemplo, eu vim para cá hoje, se você olhar a minha bolsa, tem ali. Tem whey, tem banana... Então, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. E se eu for para casa, descer ali embaixo de uma padaria e estiver com fome, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o quê? Entrar dentro da padaria. Você não vai. Não mente para o meu público. Você não vai. A gente vai, você não vai. Mas entende você vai o contexto? Buscar um lugar que tem uma banana, você vai... Não, já não deixa esse perigo acontecer. Eu já trago ali, ó. Não tem jeito. Então, é isso que a gente tem que fazer, entendeu? Se organizar. Hoje a internet apresenta muitas soluções, o imediatismo e tudo mais. Até mesmo algumas coisas emagrecedoras. Qual é a sua opinião? Então, hoje está tudo muito fácil, né? Como eu disse para você, todo mundo quer ser emagrecido, ninguém quer emagrecer. Eu desconfio do fácil. Mas o problema é depois do fácil, como é que faz? Não tem problema ser fácil. O problema é ser fácil. Mas Tem pessoas que precisam realmente, né, de algum medicamento, não sou contra. Agora, o problema é que você, nesse processo, você precisa mudar aqui. Você precisa aproveitar que está tomando algum tipo de medicamento, alguma coisa que vá ajudar, associada, para você aprender a comer. Então, a nutrição, não adianta você fugir da nutrição. Você vai tomar qualquer coisa que diminua, diminua um pouco o seu caminho, mas você vai ter que ter a nutrição ali. Você vai ter que ir no nutricionista aprender a comer e aproveitar esse processo que você está meio que sem apetite, para você conseguir entrar nesse processo de alimentação, entender isso, para que quando você pare de tomar essa medicação, você continue. E eu acho que principalmente a chave que muda é você entender que esse é um processo prazeroso também.
A nutrição, ela não é para você um castigo. Você reeducar de forma alimentar, mudar a chave da sua cabeça, é necessário e também pode ser prazeroso, né? Hoje a gente tem uma forma, como eu disse para você, depende tudo do plano alimentar. O plano alimentar dos meus pacientes tem bolinho, tem um monte de coisa gostosa que eles falam, meu Deus, eu vou comer tudo isso. Tem paciente que chega no consultório, quando pega o plano, fala, eu vou comer tudo isso, eu não comia nenhum. Eu fiquei com medo disso dela. Não é, de ficar comer muito. Porque ela não lembra, mas eu lembro, é óbvio que ela tem muita gente. Eu tinha carbofobia de uma coisa que eu amava, que era arroz branco. E ela falava, tem que comer. E eu só comia aos sábados. Ela falou, não pode, você tem que comer. Eu ainda carrego esse medo. Mas tem muita gente que carrega, porque corta, como eu disse para você no começo, a gente corta achando que é o arroz que engorda, que é o feijão que engorda, mas não é, são as besteiras, são as beliscadas do dia a dia, são os industrializados, é o bolinho, é o docinho, esse é o problema, não é o arroz e feijão. O lixinho que virou um lixão. O lixinho que virou lixão. Tem dia do lixo para você? O dia não, tem a refeição livre, uma refeição. Uma só, pode escolher Uma em qualquer só. momento. Eu falo, qualquer dia da semana, uma só, essa sim vai te trazer resultados. Agora, aquela pessoa que todo dia, aí faz a dieta, mas está ali todo dia comendo alguma coisa diferente, não tem jeito. O lixinho virou lixão. É um dia só. Um exemplo, a gente está aqui fazendo a sua dieta e foi lá calculado para você que você tem que comer 1.500 calorias. É isso que vai fazer o seu déficit calórico. Então, todo dia você vai comer um brigadeiro que tem 100 calorias. Bota aí durante um mês. São 30 dias, são 3.000 calorias a mais. Lembrando que para você perder 1 quilo, você precisa deixar de comer 7.700 calorias, perder um quilo. Pensa nas horas da esteira que você vai ter que suar para esse brigadeiro. E aí você está incluindo mais 3, em vez de estar perdendo 7, você ainda está botando mais 3 na conta aí. Tudo é cálculo mesmo. Tudo é matemática. Para todo mundo é necessário nutrição, mas principalmente para algumas pessoas ela é inegociável. Diabéticos, por exemplo. Isso é super importante para não ser sentenciado e ter uma qualidade de vida. Sim. Eu já peguei muita gente aqui que falou que redescobriu a vida ao descobrir o diabetes. Né? Tem muita gente que tem problemas de diabetes e nem sabe, né? Porque tem gente que não procura a doença, né? E aí, mas ela existe. Geralmente quem está acima do peso tem uma glicose, uma insulina alta, uma glicada alta, tem um colesterol alto. E também depois dos 40, a gente está falando aqui de mulheres e homens, tudo isso aumenta. Então, eu sempre falo assim, se você não tinha, você vai ter. E se você tinha, vai piorar, assim, muito, entendeu? Porque como essa mudança toda dos hormônios das mulheres mexem muito com o metabolismo. O 40 mais mulher pesa mais do que 40 mais homem? Muito mais. A andropausa, quando vem para o homem, vem com 60, 70 anos. Para a gente, é no 40. A gente já começa aqui, ó. A gente está catando aqui, ó. Entendeu? Mas isso dá para fazer preventivo também? Uma forma preventiva já? Quem está ouvindo a gente que tem 30, por exemplo. Sim, a alimentação, né? Já começar a se cuidar, principalmente se você tem histórico na família. Então, você já tem uma alimentação, já, como eu disse, para silenciar esses genes. Né? E as mulheres, Isabelle, com 40 anos, ela fica muito ligada, né, na diminuição dos hormônios sexuais, que é a progesterona, estrogênio e a testosterona. Libido que vai para o pé. E não é só isso que é hormônio. Tireoide é hormônio. Insulina é hormônio. Então, tudo isso descompensa quando você está com 40 anos. A sua tireoide descompensa, a sua insulina descompensa. Por isso que as pessoas falam assim, meu Deus, eu cheirei aqui e engordei. Cheirei esse brigadeiro e já engordei. E realmente é por isso, porque a insulina está alta. Quando a insulina está alta, qualquer coisa que você come, a insulina é anabólica, ela te incha, ela te retém, ela atrapalha o emagrecimento. Por isso, quando a gente tem um exame bem feito e um acompanhamento, você consegue encaixar um quebra-cabeça e minimizar esses pesos. Com alimentação e suplementação, que também é muito bem-vinda, né? Hoje a gente vive numa correria e muitas das vezes... E não é só isso, o alimento hoje em dia... Ele não é rico em nutrientes como antigamente. Exemplo, o solo antigamente tinha muito magnésio, hoje não tem. Então, por isso essa bateção de tecla, temos que tomar magnésio, temos que tomar magnésio. É verdade, porque muita gente tem essa dificuldade, essa falta de magnésio no corpo por conta disso, porque ela vem do solo. E a gente não tem mais esse solo. É um solo que já não é mais rico em nutriente, é uma vitamina que já não é tão absorvida, é um alimento que já não é tão carregado
no gosto e também rico nos suplementos. Por isso a suplementação é tão importante. É tão importante, principalmente para as mulheres 40 a mais, né? Que a gente fala que tem um combo ali, né? A creatina, que é muito importante, que as pessoas acham que é só por conta da atividade física, para ficar forte, não. Creatina a gente já sabe que previne Alzheimer, faz memória, e a gente está tendo essa perda de massa muscular depois de 40 anos. A creatina é um suplemento indispensável? Indispensável. E o mais seguro e o mais estudado do mundo. Tem que tomar todo dia. Tem que tomar, independente se treinar ou não. Essa eu tô com nota 10. Isso aí. Vanessa, vamos fazer aqui então 5 dicas para todos que não podem faltar, apesar de ser uma coisa super importante que a gente está falando aqui. Falamos de planos alimentares, individuais e tudo mais. Mas o que para todo ser humano, seja homem ou mulher, não pode faltar? Existem umas coisas que a gente fala que é o protocolo para a vida saudável e para a longevidade. É o gerenciamento do peso, porque a obesidade traz doença. É a alimentação saudável. É a atividade física, que a gente precisa, o corpo precisa estar em movimento. É dormir bem. E quando a gente fala dormir bem, é dormir bem mesmo. Dormir pelo menos aí 7, 8 horas por dia, mais um sono constante. E se hidratar, que a gente negligencia muito a água. Beber água. E o nosso corpo, ele é constituído de água. Então, você vive vários dias numa floresta perdida sem comer, mas você não passa de 3 dias sem água. Então, isso dá para você perceber o quanto a água é importante para a gente, né? E, gente, eu quero agradecer sempre ao Super Saudável Shopping, ao Glicoleve Clube, sempre ajudando a gente nesse bate-papo gostoso aqui. A gente fala sobre água, e é importante a gente falar sobre água, porque também as pessoas acham que durante o dia beber aquele litro quase se afogar. Ele tem que ser distribuído. Distribuído, não adianta. Não é sobrecarregar rim, né? Não adianta. E eu sempre brinco assim, que o que você toma lá na academia fica lá. Não contabiliza. Como assim? Mas é porque a gente perde, né? A gente se sua, se perde água pelo suor. Então, eu sempre falo, você tem que beber 2 litros de água, não conta o que está lá na academia. Aquele lá perde deixa lá. Do extra, deixa de lá, deixa como se fosse um extra, entendeu? E para as pessoas que têm dificuldade, botar, né, os aplicativos que te lembram de beber água. Já ao acordar, a água de manhã é a melhor coisa do mundo. Primeiro que ela limpa o seu metabolismo, melhora o seu intestino, principalmente para quem tem pessoas que têm problemas com o intestino. Você tomar ali 300, 500 ml de água, você já garantiu aí meio litro de água no dia e está colocando muito mais saúde para dentro. Uma rotina boa, de segunda a sexta, qual seria? Dormir cedo, acordar cedo, praticar atividade física, se alimentar bem, beber água e gerenciar o estresse, né? O gerenciar o estresse a gente vai conversar mais para frente. Mas não pode deixar de jantar? Não pode deixar de jantar. Tô com essa pulguinha, eu quero reforçar. Não pode. Tem que jantar? Você pega uma mulher saudável, sarada, pergunta para qualquer pessoa se ela lancha à noite, se ela come farinha à noite. É o pior horário de você comer farinha, né? A farinha aumenta a insulina. E ficar em jejum? Também não sou a favor do jejum, porque não tem comprovação científica que jejum intermitente emagrece mais do que déficit calórico. O que emagrece é déficit calórico. Então, eu acho que é uma dor à toa. Claro que o jejum ele tem benefícios para algumas pessoas. Algumas pessoas que têm problema com insulina alta, diabetes, enfim. Aí é fisiológico. A gente está falando de emagrecimento. Eu não acho necessidade alguma de fazer jejum intermitente. Existe vida saudável sem exercício físico? Não. Impossível. O corpo foi feito para se movimentar. A gente está em constante movimento. Então, aí eu já te respondi, né? A gente precisa se exercitar. A diferença, para quem não está entendendo para a gente, exercitar não é só caminhar, é preciso fortalecer musculatura, né? Tem muita gente que me pergunta, Pilates funciona? Você tem que fazer o que você gosta, óbvio. Mas você nunca vai fugir da musculação. Uma hora você vai precisar dela. Tipo, nós agora, a partir dos 40 anos. A gente está perdendo massa muscular, a tal da sarcopenia, que é a perda de massa muscular, e perda óssea. Então, entra a musculação para nos favorecer, para diminuir essa queda. Porque aí começa a vir a osteoporose. É aí que você não levanta da cama com 60, com 70, com 80 anos, porque o que faz a gente levantar? São os músculos. Se você não tem, como é que você levanta? Possível. Possível. A gente está falando de vovós gostosas, vovôs saradões, e é essa nova realidade mesmo. Realidade. Como você disse, a gente não quer parecer ter 20. A gente quer ter 40, com cara de 40, com qualidade de vida de 40, né, que a gente tinha antigamente. Se você pegar os nossos avós, viviam 100, 100 e poucos anos. Por quê? Porque comiam comida de verdade, iam para a roça se exercitar,
capinar, né? Cortar lenha. E hoje a gente faz o quê? Netflix, pipoca, chocolate, sentado no sofá. Pode fazer tudo isso, desde que tenha uma vida Desde saudável. que tenha uma vida saudável. Isso não pode ser regra. Isso tem que ser exceção. Então, a gente precisa saber o que é regra e o que é exceção. Você pode tudo, com equilíbrio. Quando o assunto é saúde, o Super Saudável Shopping é a solução. Um site cheio de opções para você aproveitar. Aqui você encontra de tudo para a sua saúde e bem-estar. São produtos para diabetes, hipertensão, beleza e perfumaria, esportes e também para o seu pet. Isso mesmo, os melhores produtos das melhores marcas em um site completo para você. Visite supersaudavelShopping.com.br, o endereço certo do seu bem-estar. Vida saudável. Vida saudável. Obrigada pelo papo super saudável, Vanessa Brant. E sigam, dá o teu @ Instagram, que eu tô lá seguindo, você pode procurar pelo meu. Isso, é Nutri Vanessa Brand, estou no Instagram. Muita coisa boa para vocês, muito conteúdo, principalmente para as mulheres 40 a mais. 40 a mais, estamos com tudo, hein? Eu bati esse papo gostoso aqui com essa gata maravilhosa. Podemos ter um braço como ela? Sim! E você volte, hein? Tô te esperando, hein? Tomei bronca. Tô meio sumida, mas voltarei. Esse papo super saudável fica por aqui. Compartilhe dicas, os recortes que a gente coloca para vocês na internet. Que o importante é isso, é ter acesso à informação com qualidade sobre a sua saúde, sobre o seu corpo, sobre você. Obrigada, Vanessa. Beijo!